Boa tarde a todas e todos. Sou Ingrid Barbosa, estudante de BI em Saúde pela Universidade Federal da Bahia. E o meu tema para o seminário 1 da disciplina MEVA 71 é o amor, da mitologia até a década de 1960. Todos que estudam esse assunto a fundo, sociólogos, filósofos, antropólogos, psicólogos, físicos, biólogos, percebem que a maneira com que as pessoas se relacionam está mudando desde a revolução sexual. Porém, atualmente, estas mudanças elas são mais intensas. O amor é um fenômeno social e ele tem manifestações sociais diferentes. E como fenômeno social, eu vou explanar sobre o amor desde a mitologia até os anos 60. O amor na mitologia. A história do amor na mitologia ela está ligada ao mito de Andrógeno. No Banquete de Platão, há um famoso mito do andrógeno, no qual o mundo, segundo Platão, era composto por três diferentes gêneros: o gênero feminino, o masculino e o gênero mais poderoso de todos, que unia o gênero feminino e masculino. Esse gênero poderoso, ele tinha 4 braços, 4 pernas, andava para qualquer direção, tinha amplitude de olhar de 360 graus e ele era tão poderoso que resolveu enfrentar os deuses do Olímpio. Devido a essa afronta, foi punido pelos deuses com a sua separação, causando neles, né, as duas partes, uma profunda depressão, fazendo com que eles passassem o resto da vida procurando a sua metade, o resto do seu eu, para que findassem as suas vidas juntos, né, unidos. Andros, na etimologia da palavra, se refere a masculino e gino a feminino. Entretanto, os estudos mostram que, para a cultura grega, as duas almas elas podem ser também do mesmo sexo, a origem do amor romântico. A questão da idealização da alma gêmea, ela está presente no amor romântico, que vai começar a se desenvolver a partir do século XII, na fronteira entre a região que hoje é a França e a Espanha. O amor, ele não era algo que existia. O que existia era a posse e o controle das mulheres, inclusive o controle da sexualidade feminina, durante muitas décadas. Até porque era importante para os reis e os nobres saber qual era a sua descendência. E como naquela época não havia teste de DNA, a forma do rei ter certeza de que o filho era dele era controlando a sexualidade da esposa. Em sociedades que não se importavam com isso, por exemplo, como as sociedades nativas da Ásia, da África e até mesmo aqui da América, o que acabava acontecendo era que para as mulheres era mais interessante ter mais de um homem achando que era pai do seu filho. Tem inclusive uma estatística em comunidades nativas do Canadá, da Colômbia e do Peru que mostram que a probabilidade da criança sobreviver se multiplicava por 3 se ela não soubesse quem era o seu pai. Caso a criança soubesse, ela tinha menos chance de sobreviver. Ou seja, isso não é a normalidade, o normal que nós conhecemos. A normalidade que nós conhecemos, ela foi inventada na Europa medieval pelos trovadores medievais, que vão então criar a figura do amor cortês. O amor cortês, ele é um amor baseado nos princípios medievais de subordinação e submissão absoluta do indivíduo que ama para aquele objeto de amor indesejado. Esse objeto podendo ser uma pessoa ou um animal, enfim. A mulher, em geral, que era um ser inatingível e equiparada a Deus, portanto, ela era considerada perfeita. E isso acontecia na França e na Espanha por influência árabe, pois os árabes na Idade Média eles conquistaram toda a Península Ibérica, chegando bem próximo à França. Na cultura árabe, a mulher ela era separada por completo do convívio masculino. Então, o contato da cultura árabe com a cultura europeia cristã gera a ideia de uma mulher afastada, idealizada, distante, inatingível, inconcebível. Era ao mesmo tempo uma reprodução do amor a Deus e uma negação tipicamente cristã da carne, da sexualidade, do sexo, da aproximação do corpo. Então, esse homem que ama, ele jamais toca a mulher. Várias características dessa visão assexuada do amor, o dito amor verdadeiro, estão presentes até hoje na nossa cultura e foram criadas em meados do século XI e XII no sul da França. E de lá se disseminou pela Europa inteira, criando uma visão idealizada da mulher, que começa a ser questionada somente no Renascimento. Essa visão do amor tipicamente mítico e idealizado
ainda está presente, principalmente na literatura e no cinema. Por exemplo, com obras como Romeu e Julieta, Tristão e Isolda, o conto Bela Adormecida. E embora o amor cortês tivesse a idealização do amor, não se achava que para casar, por exemplo, era preciso amar. E durante milênios as pessoas casavam, mas não por amor, mas sim por razões imperiais, dinásticas, patriarcais. Era vitoriana, consolidação do modelo burguês patriarcal. O amor em si, ele aparece na instituição casamento na era vitoriana durante o século XIX, quando há a consolidação do modelo burguês e patriarcal. E mesmo assim, só na burguesia e na aristocracia que o casamento talvez pudesse acontecer por amor. De todos os motivos para casar, o amor ele era o menos importante. E segundo Michel Foucault, na era vitoriana, o nível de repressão sexual ele chegou a um patamar tão grande entre homens e mulheres que a sexualidade ela passou a ser vista como perversão. E as formas de amor homossexual, por exemplo, passaram a ser criminalizadas por lei. O escritor Oscar Wilde e o matemático Alan Turing, por exemplo, eles foram presos e condenados por sodomia. Então, observa-se que nesta época, o único lugar onde se pode ter sexualidade é no casamento. E por isso o ideal é que se ame a pessoa com quem se casa. Claramente, essa visão repressiva da sexualidade, vista como perversão, era como caracterizavam a sexualidade feminina, porque a masculina era uma coisa natural e as outras formas de sexualidade, infelizmente, eram criminalizadas. A revolução sexual. Depois da Segunda Guerra Mundial, começa a haver um questionamento dessas formas de amor. A Primeira Guerra Mundial, com o caos da bomba de Hiroshima e Nagasaki, por exemplo, fez com que as pessoas passassem a considerar a vida muito mais efêmera e que ela deveria ser realmente aproveitada. Depois, a invenção da juventude, principalmente por parte de Hollywood, com personagens consagrados pelo ator Marlon Brando, por exemplo, que foram abertamente inspirados no livro chamado O Apanhador no Campo de Centeio, o primeiro livro que trata do assunto juventude separado da idade adulta e separado da infância no contexto da Segunda Guerra, porque antigamente não existia adolescência, não existia juventude, só infância e idade adulta. Então, Hollywood disseminou essa interpretação da juventude questionadora a partir de 53, e uma das coisas que os jovens questionavam era a sexualidade, que era totalmente repressiva e que existia dessa forma desde a era vitoriana. Mas nada contribuiu mais em termos revolucionários do que a invenção da pílula anticoncepcional, que depois de mais de 5 mil anos de história, finalmente se consegue então desconectar, ainda que parcialmente, a sexualidade da reprodução, abrindo a partir dos anos 60 a possibilidade de um amor livre, de comunidades de amor, de experiências sexuais, do fortalecimento intenso e significativo dos movimentos das mulheres, do feminismo, da liberação sexual, que vai também proporcionar mais liberdade para os homossexuais. E muito do que se conquistou até hoje é fruto das conquistas dessa revolução sexual, que mudaram muitos comportamentos. Mesmo que até hoje, para uma maioria conservadora, falar sobre sexualidade, discutir sexo, prazer na escola, ainda seja considerado perversão e não novas formas de amor, como deve ser considerado. Muito obrigada pela atenção de todos e de todas.